Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 22, dando continuidade, olha o que diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Quando nós olhamos aqui pelo livro de Hebreus, nós olhamos aqui e vemos assim, mas eu não entendi quase nada, pastor. Pela fé, Moisés fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Para você ter uma ideia, deixa aí marcado, vamos lá, Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 25. Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 25. Vamos pegar essa parte que o autor do livro de Hebreus cita. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará quem? Deus. E fareis transportar os meus ossos daqui. José, antes da sua morte, se você não sabe, eles estavam morando lá no Egito. Não somente ele, mas toda a descendência de Jacó, que não era mais chamado Jacó, e sim Israel. Israel, ele pegou os seus 12 filhos, os 12 ele abençoou, e nessas bênçãos que ele deu, ali já estava se formando no Egito, uma grande nação que conhecemos nos dias de hoje. E essa nação, quando ela estava se desenvolvendo numa terra que não era a terra que Abraão foi. Não era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, e nem para Isaque, e muito menos para Jacó. Eles estavam numa terra que não era a terra da promessa. Eles estavam no Egito. Abraão tinha a terra de Canaã. Isaque também tinha a terra de Canaã, Jacó também tinha a terra de Canaã, mas o desenvolvimento de Israel estava sendo feita lá no Egito. E José levantou e disse: olha, eu vou morrer, mas uma coisa eu peço para vocês, eu quero que vocês me prometam, que quando Deus nos visitar e tirar daqui, vocês vão levar os meus ossos. Quando José estava falando isso, Israel estava sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Não. Israel estava lá no Egito como visitante. Quando José falou isso para o povo, seus irmãos, que viria a ser uma nação de Israel, ele estava falando, não era no tempo de problema. Eles não eram escravos ainda, depois veio se tornar. Eles não eram escravos, eles não tinham chicote sendo instalado em suas costas, eles não tinham, meu irmão, padecido fome, nenhum tipo de necessidade. Mas José, mesmo tendo a sua família bem, mesmo tendo o povo de Israel, já vamos falar o povo de Israel, tendo o povo de Israel vivendo numa terra boa, José sabia que aquele lugar não era o lugar dele. Ele sabia que Deus, por mais que estava bom, naquela época ele estava falando, estava tudo bom, de vento e polpa. Ele era o governador do Egito. Não tinha ninguém, exceto o faraó, acima dele. Estava vivendo bem, mas só que ele sabia que aquele ali não era o lugar que Deus tinha prometido. Você sabia que existem pessoas que têm até fé, Deus promete algo para ele, algo grande, algo sobrenatural, promete algo, meu irmão, maravilhoso, e a pessoa, por estar vivendo uma coisa boa, ela esquece da promessa que Deus fez. Ela esquece porque está vivendo uma terra, não, tá bom assim. Eu sempre cresci com algo que meu pai sempre dizia: o bom é o inimigo do melhor. Existem pessoas que não têm o melhor do Senhor Deus, porque Deus diz, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está tendo abundância? Pastor, não está sobrando, mas também não está faltando.
Tem gente que está assim, meu pastor, pelo menos eu estou tendo condições de comprar ovos, apesar que está caro. Pelo menos, pastor, não, pastor, pelo menos não está faltando, meu irmão. Deus quer que venha sobrar, diga glória a Deus. Deus quer que você venha viver a promessa dele, para você desfrutar da vida abundante. O próprio Deus disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Volto de novo a perguntar, você está vivendo o melhor de Deus? Você está se contentando com aquilo que você tem? Não estou falando que está ruim. Não estou falando que você está vivendo uma miséria, mas talvez não está sobrando. Talvez você não está vivendo o que Deus prometeu. E nós não podemos, meu irmão, esquecer das promessas que Deus fez. Por que José teve essa convicção? E lá o autor do livro de Hebreus fala que ele agiu pela fé. Porque se você voltar, nós estamos aqui em Gênesis, se você for lá no livro, no capítulo 48, de Gênesis mesmo, por que ele tinha essa certeza? Capítulo de número 48, versículo de número 21. Depois disse a Israel, a quem? A quem? A José, o pai dele, Jacó. Eis que eu morro. O que está escrito aí? Está fraco demais, uai. Uai, senhor. Quem trouxe a boca, diga amém. Então leia aí. O que Deus disse? O que Israel disse para José? Jacó, Israel, antes de morrer, ele chama José e falou, eu vou morrer, meu filho. Se você pegar um pouco anterior, você vai ver Jacó se expressando assim, o Deus, que foi o Deus do meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, que eu vi lá na terra de Betel, que ele me prometeu que seria comigo. Olha a afirmação que ele estava dizendo. Ele me abençoou. Aí Jacó abençoou os filhos Efraim e Manassés de José. Aí ele chama José e fala, olha, eu vou morrer. Mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos. Em outras palavras, essa terra aqui é boa, mas não é a promessa de Deus. Essa terra aqui, você está sustentando. Em nenhum outro lugar tinha mantimento. Em nenhum outro lugar tinha comida. Nem mesmo lá na terra de Canaã. Mas ele estava dizendo, Deus vos fará tornar a terra dos vossos pais. José pegou aquilo e guardou no coração. Tem pessoas que Deus fala com convicção e a pessoa entende com convicção que foi Deus que falou com ela. Mas só que ela não guarda a palavra que Deus falou no coração. Por isso, o inimigo sempre vem, antes de Deus chegar com a promessa realizando elas, o inimigo sempre vem para nos tentar fazer barganhar a promessa de Deus. Lembra de Jesus? Quando ele foi tentado, Jesus estava com fome. Irmãos, Davi, ele diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo o quê? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência o quê? Nem a sua descendência o quê? Mendigar pão. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Então, Davi que disse essas palavras. Jesus passou 40 dias jejuando. Nesses 40 dias, a palavra de Deus fala que ele teve fome. E quem é que chegou ali? A primeira tentação que Satanás fez a Jesus. Transforma essa pedra em pão. E
Jesus poderia fazer isso, mas se ele fizesse isso, ele não estaria acreditando que a descendência do justo não iria mendigar pão. Nós temos que pegar as promessas que Deus deixou para nós e guardar ela no nosso coração, para que quando Satanás chegar e tentar barganhar com aquilo que Deus prometeu, para que nós não venhamos ser enganados por eles. José ouviu sair da boca do seu pai: olha, Deus vai tirar vocês daqui e vai levar vocês para a terra dos nossos pais. José, antes de morrer, olha, eu vou morrer, mas eu quero que vocês prometam para mim. Mas vocês não vão deixar os meus ossos aqui. Sabe o que eu entendo com isso? Vamos trazer aqui para a realidade. O que um osso pode mudar na vida de uma pessoa? Um osso de um defunto vai mudar a vida? Vai mudar a vida de uma pessoa? É útil para quê? É útil para quê, irmãos? Fala o que você pensa. Um osso é útil para quê? Para nada. Nada. Para que a pessoa vai guardar um osso de um parente? Para que a pessoa vai guardar algo? Aquilo ali para o povo de Israel futuramente não ia servir para nada. Mas até aquilo que para algumas pessoas é inútil, quando Deus visita, Deus transforma e Deus faz aquilo se realizar. Talvez o teu sonho para uma pessoa, a pessoa olha e fala assim: mas que bobeira. Talvez para aquela pessoa, porque cada um tem um ponto de vista. Sim ou não? Sim ou não? Algumas pessoas, como o pastor Carlos, ele sempre gosta de brincar. Algumas pessoas gostam dos olhos e outros gostam do quê? Da remela. Talvez o teu sonho, se você contar para mim, não vai ser importante. E nem o meu, se eu contar para você, você vai falar assim: nossa, nada a ver com o que o pastor quer. Poxa vida, esse trem que ele quer aí não tem nada a ver. Talvez para você sim. Como para mim, para nós hoje, eu não faço a mínima ideia da importância ou da relevância que tem um osso de um defunto. Para mim não. Mas para José era o quê? Para José era o quê? Importante. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. Eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra que Deus prometeu. Eu não quero perder, eu não quero, essa terra aqui é boa? É uma terra que eu estou governando? É uma terra que eu tenho autoridade? Mas não é a terra que Deus prometeu para o meu pai, que o meu pai virou para mim e falou: você vai sair daqui. Por isso eu não quero ser enterrado aqui. Jura, meus irmãos, jura que isso seja passado adiante, que quando Deus visitar, repita comigo, quando Deus visita, Deus faz o melhor. Se você pegar lá no livro de Ruth, a palavra do Senhor, Deus fala que Noemi a Noemi e o seu esposo, eles saem daquela terra lá, porque era uma terra que estava tendo escassez, que estava padecendo necessidade. Mas passou um tempo, Deus visitou o seu povo levando o quê? Levando pão. Irmãos, sempre quando Deus entra, Ele entra para libertar. Ele entra para visitar. E José estava falando isso pela fé. Pela fé. Existem pessoas que esperam o problema chegar para começar a utilizar a fé, mas se você já utiliza a fé, existem problemas que são até evitados de chegar na sua casa. Existem problemas que são até evitados de chegar sobre a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque, o que está escrito aí? Visitou o seu povo e remiu o seu. Quando Deus vem,
ele vem para remir. Remir é libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. José sabia, aqui não é o nosso lugar. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai visitar. É o que nós temos que pedir para o Senhor, Deus utilizar também a fé. Deus visita aquela pessoa que é uma pessoa, meu irmão, que está presa no adultério. Aquela pessoa pode estar presa, meu irmão, no vício da bebida, seja qual outro tipo de vício. Aquela pessoa que está presa, irmãos, com um tipo de doença, mas quando Deus visita, Ele liberta. Diga glória a Deus. Por isso José tinha certeza, Deus vai visitar. Você também tem que ter essa certeza, Deus vai visitar. Deus, Ele vai vir. Deus vai mudar essa condição, tá bom, mas Deus vai melhorar. Deus vai transformar. Deus vai entrar com a bênção, com o milagre. O Senhor, Deus está vindo, diga amém. Continuando aí, vamos lá, Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 1. O Senhor visitou quem? A Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Conforme Deus promete, se você está crendo, Deus volta e visita para colocar em prática o que Ele tinha prometido para Sara. Olha, no tempo determinado de gerar, 9 meses, você dará à luz a um filho. Lembrando que aquela mulher já era avançada de idade. Aquela mulher, além de ser avançada de idade, ela era estéril. Mas diga, mas Deus visitou. Tem algo impossível para você? Pode ser impossível para você, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Posso ouvir um amém? Pode ter algo impossível na sua vida hoje. O que você precisa não é de uma oração. Porque tem gente que tem algo impossível, hein, pastor, se eu tenho como orar, você não precisa de uma oração. Você precisa apenas da visitação de Deus na sua vida. Porque quando Deus entra, Ele entra para mudar, Ele entra para abençoar. Versículo de número 3, continua. Volta, é o 2, versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. E o que está escrito aí? Ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Assim como Ele falou, Ele cumpriu. Tem algo impossível na sua vida? Deus já te deu promessa. Eu tenho certeza absoluta. A não ser que você está aqui pela primeira vez. Pastor, primeira vez, nunca ouvi falar de Jesus. Passei aqui e entrei. Aí agora Deus está falando contigo, Ele vai cumprir. Mas Deus já te deu promessa. Deus já falou o teu coração, mostrou para você o que Ele irá fazer na sua vida. O que você tem que fazer? Acreditar. Se não está acontecendo, meu irmão, é porque Deus ainda não te visitou. Não é porque precisa de uma oração forte, você não precisa ir atrás de homens ungidos por Deus. O que você precisa é buscar a presença de Deus, a visitação dEle. Porque quando o Senhor Deus Ele entra, Ele muda tudo. Aquilo que parecia estar morto, porque o ventre de Sara não funcionava. Ela era estéril. Mas Deus trouxe, fez os organismos dela funcionar como nunca tinha funcionado. Funcionar para gerar algo dentro dela. E é isso que o Senhor Deus, Ele quer fazer sobre a nossa vida. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a quem? A Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de quem? Do Senhor. Essa história de Ana, acredito que a maioria aqui conhece. Ana, ela tinha uma rival, Penina, tinha um esposo chamado Eucana.
Só que ela tinha um sonho que ela não conseguia realizá-lo. Ela queria ser mãe. Ela queria pegar nos seus braços um filho. Só que essa mulher ela não conseguia. Ela ia à igreja todos os dias não, de tempo em tempo, que era o tempo determinado naquela época. E todos os dias ela ia, ela pegava o melhor, porque o Cana dava o melhor para ela oferecer para Deus. Em outras palavras, se tivesse num culto ali 1000 pessoas, a maior oferta era de Ana, porque o Cana dava o melhor para ela, entregar o melhor, dava porção dobrada para ela. E mesmo ela entregando a maior oferta, nada acontecia na vida dela. Tem gente que acha, não, nossa, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou pegar aqui, Senhor, se o Senhor me der um emprego, meu primeiro salário vai ser tudo do Senhor. Já viu isso? Escuto muito isso. Você não precisa fazer isso para Deus abençoar, te dando um emprego. Não, se essa causa sair, em nome de Jesus, se essa causa sair, eu vou pegar metade e vou dar para a igreja. Você não precisa fazer isso. Ela vai sair ao seu favor se você tiver, meu irmão, ali o direito, porque Deus é justo, diga amém. Você não precisa fazer como Jacó. Deus já estava falando para Jacó, Jacó, eu serei contigo, eu vou te dar pão para comer, roupa para vestir, vou ser contigo na sua jornada, porque eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, e eu serei o seu Deus. Jacó ouviu tudo isso, levantou, pegou o azeite, jogou e falou, se o Senhor será o meu Deus, certamente tudo que virá sobre mim, eu te devolverei o dízimo. Mas ele, antes de falar isso, ele falou, se o Senhor me der pão para comer. Mas Deus já não estava afirmando que ia dar? Se o Senhor me der veste para vestir, mas Deus já estava afirmando que iria dar, sem ele prometer nada. Irmãos, Deus já está nos afirmando o que vai fazer na nossa vida há muito tempo. Se você ainda desconhece, é porque você não está lendo a Bíblia Sagrada. E se você tem estudado a Bíblia Sagrada, Deus já te deu promessa e você é conhecedor delas há muito tempo. Para elas se realizarem na sua vida, concretizarem, você não precisa, meu irmão, eu vou pegar meu dinheiro, vou fazer isso, eu vou ficar fazendo uma oração, tal. Não, o que você precisa é deixar Deus visitar você. No coração de muitas pessoas, Jesus está aqui, batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir e abrir. Porque tem gente que ouve. Tem gente que ouve a voz de Deus, mas não abre a porta do coração. Pastor, esta palavra foi toda para mim. Ouviu, mas está praticando? Como muitos chegam, pastor, eu sei que eu estou errado e tenho que mudar. Ouviu a Deus, mas abriu a porta para ele entrar. Porque Ana todos os dias subia, quando ia, subia, falava com Deus, mas não acontecia nada. Mas no dia que ela esvaziou o seu coração, porque ela falou, Senhor, eu estou atribulada, eu sou uma mulher amargurada de espírito, estou me derramando diante do Senhor. No dia que ela esvaziou o coração, teve espaço para Deus entrar, Deus entrou. Pode ler na sua Bíblia, no capítulo de número 1. Mas enquanto o coração dela estava cheio de mágoa, cheio de ódio, porque todos os dias Penina irritava. Só uma curiosidade, não precisa levantar as suas mãos, não. Já reparou quando você fala, não, eu vou buscar Deus, eu vou me consagrar, vou fazer um jejum? É o dia que parece que as pessoas são enviadas de Satanás para nos fazer raiva? Acontece isso com você? Irmão, no dia que você estiver muito irritado, para, respira e pensa, o diabo quer me roubar alguma coisa. Para e pensa. No dia que você estiver muito irritado, no dia que você estiver tipo cuspindo fogo, no dia que você estiver a ponto de mandar alguém para o inferno, pare e pense, opa, Satanás quer me roubar alguma coisa.
Porque no dia que você estiver assim, é que Satanás está querendo encher o teu coração de ódio. Porque quando o seu coração está cheio, não há espaço para Jesus. Mas quando o seu coração está vazio, Jesus entra para preencher tudo. Diga amém? E quando ele preenche, meu irmão, quando ele visita, ele entra, tem espaço para ele entrar, ele entra, e ele começa a colocar cada coisa no seu lugar. Aí sim, meu irmão, Jesus está dizendo, eu estou visitando aqui. O que ele falou para aquele homem que era pequenininho, subiu numa figueira brava para ver Jesus? Qual o nome dele? Lembra o nome dele? Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Foi aí que Jesus falou, hoje veio salvação a esta. Por quê? Porque aonde Jesus visita a salvação. Isso foi apenas uma visita. Agora imagine Jesus morando. Tem um hino que a gente até gosta de cantar. Vem nos visitar hoje aqui, Senhor. Estamos mostrando a respeito de visitas de Deus, que Deus entrou e fez algo, abençoou. Entrou e transformou. A mulher que era estéril passou a gerar filho. Uma pessoa que estava na velhice teve o sonho realizado de ter um filho. Agora imagine o Senhor Deus, porque a palavra de Deus fala no Novo Testamento que o nosso corpo é templo de quem? E um templo significa que é a casa de Deus. O nosso corpo, irmão, é a casa do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que querer que Deus apenas vem e visita, porque toda visita, alguém já recebeu visita na sua casa? Elas estão lá até hoje? Uma hora a visita vai o quê? Embora. Mas você lembra das palavras de Marta e Maria? O perigo da visita embora, o perigo de Jesus embora. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há problemas que vêm sobre a nossa vida, porque nós só tínhamos Jesus como visitante. Quando Jesus foi, o problema veio. O problema entrou. Mas quando você oferece a sua vida para Deus como morada, as bênçãos, meu irmão, já ficam pairando sobre você eternamente. Por isso que a palavra do Senhor Deus fala que as bênçãos, nós não precisamos correr atrás dela, ela vem e nos alcança. Mas tudo isso nós temos que acreditar como José acreditou. Deus vai visitar e vai nos tirar daqui até aquilo que para outros não tinha significado algum, mas para ele era importante. Aconteceu. Quando Israel estava saindo do Egito, eles pegaram os ossos de José. Vamos tirar, nós prometemos. Deus veio, o que ele falou está acontecendo, então nós vamos cumprir também o que nós prometemos. Nem eram os irmãos mais, já tinha se passado 400 anos. Mas Deus estava lá cumprindo aquilo que José disse e pediu para os irmãos, porque ele ouviu do seu pai. E o pai dele tinha a conexão com Deus. Hoje você não precisa julgar a conexão da promessa de Deus com o homem, porque cada um de nós temos a Bíblia Sagrada. O que você ouviu, Deus vai cumprir. Mas Deus só cumpre quando Ele visita. Deus só pode cumprir para a sua vida que o seu corpo, meu irmão, não tem nenhum tipo de enfermidade, porque a palavra de Deus fala, Ele levou sobre si as nossas dores e, para isso se cumprir, Deus tem que entrar. A promessa de Deus sobre a família, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Para isso se cumprir, Jesus tem que entrar. E quando Jesus entra, meu irmão, um milagre acontece. Eu já contei esse testemunho aqui e quero mostrar para fora. Desculpa ser repetitivo, mas vou falar de novo.
Veio um senhor aqui um tempo aqui atrás, ele veio pela primeira vez, no final do culto, ele falou, deixa eu falar com o pastor, e ele veio para falar com o pastor. E ele conversando com o pastor, ele falou assim, pastor, a primeira vez que eu estou aqui hoje. E o pastor perguntou, mas como que o senhor veio, fez o convite? Como é que o senhor está? E o senhor é casado, a sua esposa? Ele falou, pois é, pastor, minha esposa era dessa igreja. E todos os dias que ela vinha para o culto, ela falava assim, meu amor, vamos para a igreja? Eu falei, não, não vou não, depois eu vou. Não, não vou não, hoje não. Um dia eu chego lá. Não, não fica me apertando, não fica me cobrando, mas um dia eu vou. Como muitas pessoas que talvez você convida, e as pessoas dão essas desculpas para você, porque elas não querem vir realmente. Mas você não pode perder a sua fé, diga amém? E essa mulher ficou insistindo, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. E esse homem sempre, não, hoje não quero não, depois eu vou. Você sabe que eu não gosto de crente, não vou não. E ele nunca veio. E um dia essa mulher passou mal e ela morreu. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E este homem começou a viver a vida dele. E um dia ele estava lá na casa dele. E ele lembrou do convite que a esposa fazia. Meu amor, vamos para a igreja? Isso foi num sábado, no domingo ele veio aqui. Pastor, eu estou aqui hoje porque eu lembrei que a minha esposa me convidava. Vamos lá para a igreja, vamos lá na sede, lá no centro, vamos na Igreja da Graça. No dia que você for, você vai ver que você vai gostar e vai querer ficar. E ele nem era aqui do estado mais. Mas ele lembrou e veio. E ele veio aqui e pediu para falar isso com o pastor. Essa mulher viu o marido dela na igreja? Sim ou não? Não. Enquanto ela estava viva, não. Mas a promessa não cumpriu na vida dela? Sim ou não? Mesmo morta? Era que José estava falando, olha, o pai dele falou, ó, Deus vai visitar vocês. Estava falando com ele. Ele acreditou nessa promessa. Quando ele viu que ele iria morrer, ele sabia que ele não iria ver, mas que Deus iria cumprir a promessa, ele sabia. Dá um sorriso para o seu irmão, fala assim, é você e sua casa. Amém? Mesmo que você não veja, mas a promessa Deus vai cumprir. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu queria ver. Então peça a Deus, visita antes de eu morrer, Senhor. Irmãos, tem promessa que você tem que falar, Deus, não deixa eu morrer enquanto eu não ver. Lembra daqueles 2 homens? Homens não, um homem e uma mulher? Que eles, quando eles foram batizar Cristo, Jesus pequeno, eles pegaram, quando eles pegaram, falaram assim, agora o Senhor pode me levar, porque eu estou vendo o Redentor de Israel. Esses homens, meu irmão, já eram avançados de idade, mas eles estavam lá, Deus, não deixa eu morrer enquanto eu não ver o libertador de Israel. Mas quando pegou no colo, ele falou, opa, agora Deus pode me levar. Irmãos, tem promessas que Deus vai cumprir, diga amém. Se você quer que elas se cumpram enquanto você está vivo, peça a Deus a visitação e deixe Ele entrar. Mas a promessa que Deus deu, Ele vai realizar sobre a sua vida. Qual é a promessa que Deus deu para você? Hoje Ele pode cumprir elas, diga amém? Mas para Deus cumprir, bate a mão no coração e fala, Deus tem que entrar. Mas entrar, irmãos, nós mostramos a visitação de Deus, mas entrar para ficar. Aquilo que iria demorar tempo. Lembra de Jesus, no primeiro milagre que Ele fez, transformou água em vinho. Para o vinho ficar bom, no mínimo, as pessoas que tomam vinho, falam, no mínimo, ele tem que deixar curtindo ali 100 anos. De 100 anos para cima que começa a ficar bom. O melhor vinho Jesus fez assim, ó. O que eu entendo com isso, que aquilo que era para demorar, se você deixar Deus entrar, acontece mais rápido. Você é aquela pessoa, pastor, eu queria tanto, pastor, sair do aluguel, estou juntando um dinheirinho, pastor, mas não é muito não. Estou conseguindo juntar R$100 por mês. Eu preciso, pastor, de R$500 mil para comprar a casa dos meus sonhos. Quando que vai realizar isso?
Faz o cálculo aí, a pessoa juntar R$100 por mês, ela precisa de 500 mil, quando que vai realizar? Os filhos vão comprar a casa, né? Mas quando você começa a fazer isso, mesmo que seja pouco, insuficiente, quando Deus entra, Ele faz alguém passar a ajudar você. Amém, igreja? Do jeito que você sonhou, e eu posso falar ainda, Deus faz muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que iria demorar, o processo que iria demorar anos na sua vida, Deus faz acontecer rápido, porque Deus visitou você.